Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que está aparecendo na tela da sua TV e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Água, elemento fundamental para a sobrevivência humana. A presença dela enche tudo ao nosso redor de vida. Campos, flores, alimentos. É pela água que a lavoura ganha cor e força. Ela percorre vários caminhos e se apresenta de diversas formas. Uma delas é a chuva, uma alternativa em tempos de racionamento. As técnicas agrícolas não são novas, mas antes das regras que tornaram o reaproveitamento da água uma política de Estado, não havia planejamento. A população ficava à mercê dos fenômenos da natureza. É assim toda semana. A feira fica por conta do seu Luiz. A rotina é a mesma há mais de 20 anos. Hoje, ele já está com pinta de especialista. A validade do produto principal e depois da consistência do produto. A embalagem, a aparência, tudinho é principal. Estou vendo aqui os produtos que o senhor escolheu todos bastante frescos, né? É, fresco, validade, a consistência, para ver se não está, aparentemente está bonito, mas podia estar amassado. Ou podre, um pedaço, mas não, tudinho, então, tá, pelo que eu vejo, está dentro do limite para ser usado. Porque se levar alimento, chega em casa, a patroa não gosta e... Ou então eu vou ter que comer o estragado. Ela fica brava. Logo a comida fica pronta. Hoje a mistura é picadinho de carne com legumes. Note que em todas as etapas um ingrediente é indispensável: a água. A água é um elemento vital onde os alimentos são plantados. Sem ela, nada disso aqui existiria. A água está presente em todo o processo de produção, desde a irrigação do solo até poucos momentos antes de tudo o que foi colhido sair daqui. Sem água não tem como produzir. E não é pouca água não. Sabe este repolho que o seu Luiz está comprando? O peso é de 790 gramas. Até aí tudo normal. Mas para ficar assim, pronto para ir para a panela, acredite, esta peça de repolho sozinha consumiu mais de 70 litros de água, ou 350 copos, só no processo de irrigação. E olha que ele nem consome tanto. Só um exemplo em termos de quantidade de água necessária, por exemplo, assim, em média geral, para se produzir 1 quilo de repolho, a gente precisaria de cerca de 70 litros de água. Já se a gente pensar para produzir 1 quilo de alho, já precisaríamos de 700 ou mais litros de água. Para entender melhor a importância da água e a gestão do seu uso na produção agrícola, principalmente, vamos fazer uma viagem pelo tempo. A humanidade passou por 2 grandes revoluções, agrícola e industrial. A água esteve presente nas duas. Na Idade Média, o trabalho manual foi substituído por máquinas e a água estava lá, fazendo tudo funcionar em sintonia. Nos séculos 10 e 11, foi a vez da roda hidráulica reinar no mundo inteiro. Era ela responsável por abastecer grande parte das propriedades. Nos séculos 19 e 20, a tecnologia mostrou as caras. O avanço industrial impulsionou o surgimento de máquinas poderosas. Novas técnicas permitiram construir sistemas mais eficazes. Até 1900, a preocupação do Brasil com a água era com relação a rios navegáveis. Se tinha a legislação voltada ao pouco que se tinha, era com foco na questão da navegação. Aos poucos, a preocupação com a água foi aumentando. Era preciso algo que regulamentasse o uso. Por isso, com a finalidade de estabelecer o regime jurídico das águas no Brasil, foi criado em 1934 o Código das Águas.
O código elevou a pesquisa a um novo patamar e o mundo descobriu a agricultura brasileira. Em 1988, a Constituição Federal determinou a existência de uma política agrícola planejada com a participação do setor produtivo. Com isso, aumentaram os incentivos à produção tecnológica, eletrificação rural e irrigação sustentável. A partir daí, e hoje já muito evoluído, hoje o país tem uma política agrícola, hoje anual, mas que está no plano do governo federal, está no plano do Ministério da Agricultura, que ela passe a evoluir, a ser plurianual. A Constituição abriu espaço para uma política nacional de gestão de águas, que veio em 1997, quando entrou em vigor a Lei 9.433, conhecida como a Lei das Águas. Com isso, a água passou a ser considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado. Com esses fundamentos novos, cria um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, definindo então um papel mais social e participativo da sociedade na gestão dos recursos hídricos. Com essa criação do sistema, a lei trouxe alguns instrumentos básicos que haveria de ser desenvolvidos. Então, um deles é a outorga, outro é a questão do enquadramento dos rios para verificar a questão da qualidade, a necessidade do plano de recursos hídricos. Então, esses instrumentos estão em processo ainda. Foi a hora e a vez do trabalhador rural. Além de trazer uma nova gestão dos recursos hídricos, a lei proporcionou um uso mais sustentável da água de forma descentralizada e participativa. A 9433, ela trouxe, a proposta dela, ela trouxe a sociedade para dentro da discussão, que é no fórum dos comitês. O forno onde é feita a farinha é o mesmo de sempre. Na roça de Antônio, muitas técnicas são preservadas há décadas. Antigamente molhava até no regador. Usando um regador, um balde, colocava diretamente no pé da planta. As técnicas de plantio e irrigação também são as mesmas usadas pelo pai de Antônio. Apesar de manter parte da tradição, elas tiveram que se adequar às novas regras trazidas pelo tempo. O Papo Matuto revela um sertanejo preocupado com o futuro. Nós temos água aqui em abundância, mas já está na hora de nós começar a se preocupar. No campo, as técnicas de irrigação são praticamente as mesmas usadas décadas atrás. O que mudou foi o homem do campo, diante das condições climáticas e também das adversidades geradas por um importante aliado, o tempo. Vencer esses obstáculos muitas vezes passa pelo uso sustentável e inteligente de toda essa água que hoje ainda é abundante. Mas essa fonte que parece inesgotável, capaz de gerar energia e encher lavouras de vida, amanhã pode secar. São mudanças que se tem trabalhado, se aprofundado e infelizmente não dá tempo de chegar antes, né? A gente costuma brincar aqui que São Pedro faz as coisas sem passar um e-mail antes para avisar que determinadas coisas vão ocorrer. Toda a água usada lá na irrigação é retirada deste ponto, passa por essa tubulação e a quantidade é a permitida por lei. Só que tem uma coisa preocupando os produtores: o nível da água está caindo. Aqui onde nós estamos, você pode ver que está bem mais raso. Mal dá para cobrir os pés da gente. Aí eu tenho que chegar aqui com a enxada, fazer um buraco aqui. Você pode ver que aqui vai estar bem mais fundo, onde eu coloco a válvula. Porque eu venho com a enxada e cavo esse buraco aqui para poder a água acumular e sugar a água com facilidade. Diante disso, qual que é a grande preocupação do senhor? Que o rio venha a secar uma hora e a gente fica sem... Estou muito preocupado que venha acontecer isso. Acabar tudo? Acabar tudo. É como a gente vai sobreviver.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Precaução e previsão. Hoje usar a água de maneira responsável é uma questão de consciência para as novas gerações. Mais do que palavras, tornou-se uma prática sustentável, que trouxe para os produtores rurais métodos mais modernos de irrigação sem desperdício e aos consumidores mais qualidade para os alimentos. Se nós não economizar água, como que será dos nossos filhos, dos nossos netos que estão vindo aí? E nem só pensar na família da gente também, os outros também vão precisar, né? Só que o povo parece que não está vendo isso aí. De maneira quase onipresente no dia a dia dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, mas o recurso natural mais abundante do planeta e fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, enfrenta uma crise de abastecimento. Uma projeção feita por especialistas indica que em 2025, pelo menos 2 bilhões de pessoas, 2 em cada 3 habitantes do planeta, serão de alguma forma afetados pela escassez. Diante de um problema mundial de abastecimento de água, autoridades de diversos países já estudam medidas para evitar futuras crises. O mundo do futuro, o Brasil do futuro, vai precisar de muita mais água do que temos. Então, para isso, a primeira questão é a utilização eficiente da água. Não? O conceito de eficiência é central para não ter desperdício, para ter tecnologias que aprimorem o uso, ter culturas que também sejam eficientes no uso da água. Aqui no Brasil foram criadas iniciativas para promover o uso sustentável da água, principalmente na agricultura, uma das atividades que mais consome água no país. A nova Política Nacional de Irrigação abre as portas para futuras pesquisas sobre o uso efetivo da água. Aqui na Embrapa, alguns desses estudos já acontecem. O Lineu é um dos pesquisadores e vai conversar um pouquinho com a gente. Lineu, quais são essas pesquisas? Por que elas são tão importantes hoje em dia? Aqui na Embrapa Cerrados, junto com os nossos parceiros, a gente tem diversas pesquisas em relação ao uso eficiente da água na agricultura. As pesquisas são importantes porque elas permitem que o agricultor utilize técnicas mais novas e, com isso, aplique a água de maneira mais correta. Ao aplicar a água de maneira mais correta, ele está deixando mais água nos rios que podem ser utilizados por outros usuários. De acordo com o pesquisador, no Brasil ainda se irriga muito pouco. Os últimos dados apontam que o potencial de irrigação é de 30 milhões de hectares, mas apenas 6 milhões estão sendo irrigados. Temos muito que evoluir, temos produtores que utilizam a água de maneira altamente eficiente, altamente racionais, e tem outros nem tanto, muito até por acesso à informação. A nova Política Nacional de Irrigação foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em janeiro de 2013 para aumentar a produtividade no campo e reduzir a dependência dos efeitos climáticos, incentivando a ampliação da área irrigada no Brasil. O Ministério da Agricultura baixa essa taxa de juros no plano safra de 2013-2014 e vejam, aumentou em 20 vezes mais o número de projetos. De 650 projetos que nós tínhamos, passou para 10.300 projetos, novos projetos de irrigação,
numa ampliação da área irrigada em 420 mil hectares. Hoje nós temos 70% da área irrigada brasileira sendo feita através de equipamentos que são muito mais fáceis de manusear e no sentido de manusear para poupar a aplicação de água e insumos agrícolas. A lei, ela organiza, ela coloca as políticas, as diversas políticas conversando entre elas. Com isso você tem a Política Nacional de Irrigação conversando com a política hídrica. E isso traz um benefício muito grande no sentido de organizar, indicar para onde ir, para onde crescer, o que precisa ser melhorado. Eu acho que uma medida que vai na direção correta, porque vamos precisar de ter uma agricultura mais confiável, porque só pensar numa agricultura sem irrigação sempre vai ter um grande risco. Pensando nessas mudanças climáticas que estamos experimentando, alguns preferem falar de variações climáticas, mas o que estamos vendo são extremos. As novas tecnologias de irrigação são ferramentas importantes para impulsionar a produtividade agrícola de pequenas, médias e grandes propriedades rurais. O importante também é que essa pesquisa chegue ao produtor. A gente desenvolve muita coisa, tem muita coisa desenvolvida que não está chegando ao produtor. É importante fazer essa conexão, que a gente chama de transferência de tecnologia. E o outro elo disso é a capacitação, é capacitar o produtor, as agências de extensão, para poderem utilizar essa técnica que a gente está desenvolvendo aqui na pesquisa. Os produtores rurais tiveram acesso a novos sistemas de irrigação, mais modernos, sustentáveis e que promovem o uso eficiente da água, porque o objetivo é não desperdiçar. O seu Ovídio, por exemplo, é produtor rural da cidade de Braslândia, região administrativa aqui do Distrito Federal. E há 11 anos planta tomate, pimentão, morango, milho, né, seu Ovídio? A terra aqui é boa, dá de tudo. Agora, seu Ovídio, o senhor é produtor rural há 11 anos aqui na região. Como é que era essa questão do uso da água nas plantações? Além da água pouca, a gente não sabia bem trabalhar, mas aí através da Emater com a Embrapa, ele desenvolveu um sistema para a gente aí que, graças a Deus, deu certo. Que é o que o senhor utiliza hoje. Isso, e agora está melhorando mais ainda. Antes, como é que era a irrigação? Era tudo molhado com aspersor, instruindo a água, além de água pouca, não tinha nem bem para beber, vamos dizer assim, e ficava gastando muito. Aí o pessoal acho que ficou com dó da gente, né? Veio aqui e viu o sofrimento nosso. Aí falou, não, nós temos que mudar um sistema aí. Vocês têm consciência de que a maneira com que vocês utilizavam a água não era correta? Não era correta. Desperdiçava muito? Muito. 3 vezes mais. Nós hoje estamos usando 1/4 dessa água que a gente usava antes. Uma das técnicas usadas no sítio é o gotejamento, um método de irrigação que prioriza o uso sustentável da água nas plantações. O sistema, já usado por uma grande parte dos produtores rurais do Brasil como alternativa para economizar água, foi desenvolvido antes da criação da nova lei de irrigação. No caso do seu Ovídio, esses equipamentos instalados junto às raízes das plantas conseguem medir a umidade do solo e avisar quando é necessário irrigar a plantação. A gente interna ele lá, né? Ele sabe. Aí, quando está precisando de molhar, a bolinha sobe. Ou seja, o sistema ele consegue avisar para vocês quando está precisando aguar as plantas. Não precisa estar molhando exagerado. Aí a gente vai lá, ela sabe se está precisando ou não está, ela diz. Está precisando, molha. Se não está, não molha. Com as economias da Emater com a Embrapa, graças a Deus, triplicou a economia para nós. Vamos dizer, 3 tantos a mais, né, do que a gente gastava, diminuiu. Esse aqui é um outro sistema de irrigação utilizado na chácara do seu Ovídio e da Dona Maria, que é o sistema de semi-hidroponia. São esses cabos ligados um a um aos vasos da planta, né? No caso aqui, o tomate cereja, né, Dona Maria? É, tomate cereja. Essa é a primeira vez que vocês estão utilizando esse sistema? Primeira vez. E já tem quanto tempo? Tem 3 meses que foi instalado aqui. E já dá para dizer se para vocês está dando retorno, está sendo bom esse sistema, se adaptou bem à plantação de vocês? Tá, como você está vendo aí, tá tudo, né, bem legal. E a água, né, como esse ano, nos outros anos falta água e esse ano não. O reservatório está cheio, né, e a gente continua colhendo, né, mais do que os outros anos, com pouca água, né. O sítio de seu Ovídio tem 6 hectares. 4 são áreas de plantação e em quase tudo ele já utiliza os novos métodos de irrigação que aprendeu através da Embrapa e Emater.
Dona Maria é mulher de seu Ovídio e também trabalha nas plantações. É o braço direito dele. É ela quem prepara toda a água que vai para as plantações. Uma mistura de adubo e sais minerais. A receita veio de um técnico da Emater que acompanha toda a produção do sítio. Trabalho que garante uma produção de alimentos por muito mais tempo. E o resultado são tomates frescos e sem veneno. Impossível resistir. Do jeito que a gente está vendo as coisas, o que será dos meus netos que tá vindo aí? E o futuro deles para frente, né? Porque se a gente não fazer assim, não vai dar exemplo. Eu acho que não vai dar exemplo de vida para os outros. Eu acho que a pessoa vir fazer só o errado, ele vai continuar sendo errado. E você acha uma pessoa que dá um exemplo, no caso da Embrapa que deu para nós. Nós não podíamos passar por cima disso aqui. É economia total para a família toda. Nem só para alimentação, como para beber e para os animais que a gente tem, né? Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com uma legislação baseada na irrigação sustentável e no uso dos recursos hídricos disponíveis, todo mundo sai ganhando, inclusive o pequeno produtor de hortaliças, que hoje pode garantir produtos sempre fresquinhos na mesa do consumidor. No meio de tantas cores, o verde atrai muita gente para cá, mas a aparência não é tudo. Tem consumidores que preferem os alimentos orgânicos, que não tiveram contato com produtos químicos, e os que preferem os hidropônicos, cultivados sem a presença do solo, na água, com uso de nutrientes. Mas antes de colocar no carrinho, o consumidor sabe dessa diferença entre os dois? Bom, o hidropônico é aquele criado em cultura por meio de água, em vez de terra. Já o orgânico é aquele criado com técnicas naturais, sem envolver agrotóxicos ou produtos químicos. Eu acho que o hidropônico ele é cultivado dentro da água e o orgânico é cultivado sem agrotóxicos. É por isso então que a hortaliça hidropônica chega a ser até 30% mais cara que a tradicional e a orgânica? O consumidor paga um pouco mais caro pelo produto, né? Mas o consumidor vai ter a certeza de poder estar aproveitando quase 100% da hortaliça que está comprando. Porque o convencional geralmente tem umas folhas estragadas, né? Que aí paga menos, mais barato, mas só que a perda é maior na hora da limpeza, né? Claro que o produtor agrícola Luiz Yoshida vai defender, né? Porque a hortaliça hidropônica vendida na prateleira deste supermercado no centro de Brasília vem da terra dele. Aliás, da terra não, do sistema hidropônico implantado na chácara dele em Braslândia, cidade a 50 quilômetros de Brasília. Yoshida nunca plantou um pé de alface no solo. Chegou por essas bandas em 1998, já com a certeza de que o cultivo pelo sistema hidropônico era bem mais vantajoso. O senhor chegou a fazer uma pesquisa na época, claro, para montar esse sistema. O senhor fez todo esse estudo e percebeu toda essa diferença? Eu achei interessante esse sistema porque te permite um maior controle, né? Você consegue ter uma certeza maior da colheita. Né? Do que você investiu, você tem o retorno, né? Mas para ter o controle do que se planta na água, é preciso uma produção rigorosa de quem entende bem de hidroponia. Nós aqui trabalhamos com um produto rastreado, onde não podemos ter nenhum resíduo de agrotóxico na planta.
E com esse controle estando nas suas mãos, você tem uma planta de melhor qualidade e sabor. Há 6 meses, o engenheiro agrônomo Rafael ajuda Yoshida na produção hidropônica, que começa quando as sementes são plantadas em bandejas com substrato de coco. Depois de 2 dias em germinação, começam a brotar. Assim que alcançam 8 centímetros de altura, as hortaliças são colocadas nesses tubos para crescimento. Todo o processo é feito em bancadas instaladas acima de 1 metro do chão. Não há nenhum contato com o solo. E as hortaliças crescem porque na água que passa pelos tubos tem nutrientes. Essa água passa pelas raízes, é isso? Isso, perfeito. Ela fica submersa aqui pela lâmina, certo? E nesses nutrientes são essenciais para o crescimento da planta, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, mais os micros, todos os micros, né? Qual é a vantagem de cultivar por esse sistema e não no solo? Você tem uma planta com menos riscos de doenças e também, por estar a essa altura, você também diminui a infestação de algumas pragas. Na hidroponia, o tempo de cultivo é menor e a perda em uma produção é pequena. Uma das vantagens de se produzir no sistema é a economia de água. Na terra, um pé de alface consome cerca de 25 litros d'água num ciclo de 35 dias. Na hidroponia, o pé de alface consome cerca de 4 litros. Só por você estar circulando e a água passando na raiz da planta, você não precisa irrigar toda a área. No sistema convencional, por aspersão ou por gotejamento, você tem que irrigar uma área maior. E nesse caso, a água fica circulando durante todo o ciclo da cultura. Isso é uma economia. É uma economia de água comparado com outros sistemas. Ao identificar na hidroponia um sistema mais sustentável de irrigação, o técnico agrícola abandonou o cultivo de alface e agrião na terra em Braslândia. Há 2 anos, investiu num ambiente mais protegido, com uma produção mais econômica. Foi caro montar esse sistema? Uma das desvantagens da hidroponia é o custo elevado, né? O inicial elevado. Então você tem que ter um gerador para começar, né? Porque se faltar energia você vai ter problemas. E o sistema em si, as estufas, as bancadas, os perfis, é um sistema muito caro. Já barateou bastante, né? Hoje você já tem empresas que fornecem material pronto, antigamente você tinha que fazer, mas já barateou bastante. Mas mesmo com um custo elevado, você ainda consegue ter uma rentabilidade boa no sistema. Na época da chuva forte, a água encharcava o solo e prejudicava a plantação na terra. O granizo acabava com as folhas e na seca, o gasto com a água para irrigação era bem maior. Agora, com a instalação das caixas d'água e das bombas que levam os nutrientes misturados na água até as bancadas, o gasto com a irrigação reduziu mais da metade. Hélio também percebeu a necessidade de aderir a um sistema sustentável de irrigação com a mudança do clima na região. O sol e a estiagem estão afetando diretamente a barragem do Descoberto, que abastece as lavouras de Hélio e Yoshida. O reservatório, que também é responsável por mais da metade do abastecimento de água do Distrito Federal, já está perto do limite. Nós precisamos avançar nessa questão também, de armazenar mais água para poder nós termos tranquilidade de enfrentar esses ciclos que a gente passa de muita seca, de 2, 3 anos, como nós estamos vivendo no Nordeste e estamos tendo já 1 ano e pouco de seca muito profunda no Sudeste. Com ou sem crise de abastecimento de água, os produtores agrícolas recomendam a adoção de uma irrigação sustentável. Eu acho que tem que buscar sistemas mais econômicos, né? Porque a aspersão realmente gasta bem mais água e o sistema de folhosas no convencional se usa muito aspersão ainda. Né? Então tem um gasto muito elevado comparado com o gotejamento e com a hidroponia. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, mas enquanto isso você pode participar. Mande a sua sugestão para o e-mail antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.